A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós vamos iniciar hoje o estudo de Jerusalém. Nós vamos chamar esse estudo de Jerusalém, esplendor e queda. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nessa série de vídeos, então, nós vamos explorar primeiro o assunto de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, tudo o que lhe diz respeito. Depois nós vamos tratar do templo de Jerusalém, do templo que foi construído, primeiro e segundo templo, e depois nós vamos falar da queda de Jerusalém. Ou seja, essa série de vídeos está dedicada ao crescimento, ao esplendor, ao brilho de Jerusalém, da cidade dos olhos de Deus, da cidade morada de Deus, até o seu declínio e até a sua queda. Então, vamos lá. Nesse vídeo de hoje, trataremos da origem, dos nomes de Jerusalém, os nomes pelos quais nós conhecemos Jerusalém, da conquista, das disputas e da geografia da cidade. Portanto, é um vídeo introdutório. Bom, esta cidade, em verdade, dizem que ela remonta a 1400 anos antes de Cristo, mas os estudiosos imaginam que ela seja uma das mais antigas cidades do mundo. Aqui embaixo, o amado pode observar uma representação do núcleo original de Jerusalém, que era uma cidade pequena para aquela época. Entretanto, veja lá, foram encontradas restos arqueológicos, foram encontradas cerâmicas nesta região ali que remontam entre 3.000 a 2.800 anos antes de Cristo. Então, com certeza, 1.400 anos antes de Cristo, mas nós podemos encontrar sinais de ocupação ali antes desta data, até aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Dizem os estudiosos que ela deve ter sido fundada por semitas. Quem eram os semitas? Semitas eram os descendentes de Sem. Sem era o filho de Noé, um dos filhos de Noé. Então, depois do dilúvio, quando o povo retoma a terra, repõe a população da terra, nós vamos observar que cada filho de Noé vai para um lugar. E Sem, aqui, ele se estabelece nesta região. Então, pode ter sido Sem, mas também pode ter sido Éber. Éber era quem? Era o bisneto de Sem, portanto, descendente de Noé. Os habitantes mais antigos que se tem notícia foram identificados com o nome de Jebuseus, porque moravam numa cidade que era denominada Jebus. Jebus, portanto, é o primeiro nome de Jerusalém. Jebus quer dizer pisada ou eira, ou seja, era o local onde se faziam plantações, está relacionado com a atividade de agricultura, onde se cultivavam, a eira onde se cultiva e se pisa, colhe e pisa os cereais. Portanto, Jebus era um local de plantação. Um outro nome pelo qual ele é conhecido é Shalem. Shalem quer dizer, ou Salém, algumas pessoas falam Salém, mas Shalem, ela dá origem à palavra Shalom. Então, a raiz do nome é originada também a palavra Shalom. Quer dizer aqui que é completo, inteiro,
inteiro, é uma paz em si mesmo, seja ela interna, seja ela externa. E é interessante que na Bíblia nós temos uma história, a história de Abraão que se encontra com o rei de Jerusalém, ou a cidade, né, de Melquisedeque. Essa cidade de Melquisedeque era Jerusalém. Quer dizer cidade, Shalem quer dizer paz. Nós podemos traduzir Jerusalém ou Jerusalém como sendo a cidade de paz, a cidade inteira. Ela também é conhecida mais especificamente por um dos montes que existe ali, que é o Monte Moriá. E o Monte Moriá está ligado também à história dos patriarcas, mais especificamente de Abrão, porque era neste monte que Abrão tinha sido levado a sacrificar seu filho, o que ele não fez. Era um monte santo, era um monte escolhido por Deus. Também ficou conhecida como a cidade de Davi, Ir-Davi, porque foi Davi quem a conquistou dos jebuseus e estabeleceu ali a capital do seu reino, da nação de Jerusalém. Também ficou conhecida como Ir-Yehudá, ou seja, a cidade de Judá, porque a tribo de Judá tinha domínio sobre esta cidade. Nós podemos encontrar outro nome com o nome de Sion ou Zion. Sion quer dizer quer dizer um lugar, e Zi quer dizer deserto. Aqui, Sião ou Sion é um dos nomes mais citados na Bíblia, na verdade é o segundo nome mais citado na Bíblia, que quer dizer uma expansão para o lado do deserto, porque à medida em que Jerusalém foi crescendo, ela cresceu em direção ao deserto. Por isso ela é chamada de Sião, que é a cidade que cresce em direção ao deserto. Também podemos chamá-la de Ariel. Ariel, a tradução significa leão de Deus. Ari quer dizer leão, que era o símbolo da tribo de Judá, e El quer dizer Deus, portanto, cidade ou leão de Deus. Leão de Deus é mais específica. Outros nomes conhecidos, dependendo do profeta, dependendo do autor dos livros, nós vamos encontrar ali como sendo beleza perfeita, formosura, alegria, né? Isaías fala muito, cidade da alegria, cidade da verdade, cidade sagrada ou cidade santa, cidade da justiça. Também nós vamos encontrar monte da santidade ou monte sagrado ou centro do mundo. Esses são alguns nomes pelos quais a cidade é conhecida, cidade de Jerusalém. Como foi conquistada esta cidade? Davi a conquista dos jebuseus, que eram então os antigos habitantes deste lugar. A tradição diz que foi Davi quem conquistou e estabeleceu ali a capital do seu reino, do Reino Unido de Israel. Isso, Davi, lembrem-se que foi o segundo rei, o primeiro foi Saul. Ele não tinha o centro do governo em Jerusalém. Quem estabeleceu o centro do governo em Jerusalém foi Davi. Seu filho Salomão constrói, como nós podemos ver aqui é a cidade antiga, é a cidade de Davi, que eles chamam, que é a cidade antiga, e aqui nós vamos ver, era o local onde Salomão constrói o templo. Ele aplana o templo e constrói o templo sobre o Monte Moriá. Esta é uma foto de uma maquete que existe lá em Jerusalém. Então, aqui a conquista foi feita por Davi.
E aqui foi construído, então, o centro não só político-administrativo, como também religioso, a partir da construção do templo para Deus, por Salomão, filho de Davi. Apesar de ser chamada de Cidade da Paz ou Cidade Pacífica, a cidade foi extremamente disputada em todo o seu tempo de vida. Então, nós vamos encontrar aqui que ela foi atacada na história, a gente pode identificar 52 vezes de ataque. Então, Jerusalém foi atacada 52 vezes. Ela foi sitiada 23 vezes. Ela foi capturada e recapturada 44 vezes. E ela foi destruída 2 vezes. Uma vez pela Babilônia, na conquista, né, quando eles foram para o cativeiro lá com os babilônicos, e pela segunda vez, logo após a vinda de Cristo e o ministério de Cristo na terra, lá pelos romanos, quando eles destroem absolutamente tudo e, inclusive, destroem o templo. Essas disputas nós vamos encontrar aqui, vamos fazer uma cronologia bem rápida, só para nós termos ideia de tudo que aconteceu em Jerusalém desde o seu início. Então, antes da época dos jebuseus, ou seja, de 1000 antes de Cristo, ela estava nas mãos dos jebuseus. Então, antes dessa data. Mais ou menos da data de 1000 a 586, ela ficou nas mãos de Israel e depois, com o reino dividido, ficou nas mãos do reino do norte, no reino de Judá. 586 é a data da destruição do primeiro templo e da destruição da cidade pelos babilônicos. De 586 a 135, nós vamos ter o segundo templo, a segunda parte aqui. Então, em 538 a 332, ele ficou sob o governo dos persas. Nesta época, o que aconteceu? Em 538, ela foi conquistada pela Babilônia. Em 516, começa a reconstrução do templo. E em 445, a reconstrução da cidade, que é terminada, que é feita por Neemias. Nós temos um vídeo que fala sobre Neemias e que fala sobre Esdras, que fala sobre esta parte aqui da volta do cativeiro e da reconstrução da cidade e do templo. De 332 até 141, ficou nas mãos dos gregos, porque Alexandre conquista, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele conquista os persas e ele estabelece, então, um império, o Império Grego. O Império Grego, assim que Alexandre morreu muito jovem, ele se esfacela, ele se subdivide e fica esta parte sob os cuidados dos gregos. Então, nós vemos dentro desse pedaço aqui, nós vamos ver a revolta dos macabeus, que começa em 167 antes de Cristo. E aí, de 141 até 63, os macabeus, eles estabelecem um governo próprio, que é chamado de Asmoneu ou Macabeu. Então, aqui os asmoneus conquistam Jerusalém, constroem a primeira muralha, ampliam em direção ao sul, em direção ao deserto. De 63 a 135 a.C., por conta
das enormes disputas, dos conflitos internos dentro do reino dos asmoneus, Roma é chamada a intervir e Roma acaba assumindo, então, o governo. Então, de 63 a 135 depois de Cristo. Esse período todo é chamado de período romano anterior. É dentro deste período que acontece a segunda destruição do templo, porque a primeira nós vimos foi feita pelos babilônios em 586. Então aqui nós vamos ter, em 63 a.C., nós vamos ter a conquista, né, por Pompeu. Em 40 a.C., nós vamos encontrar os partos, que era uma população vinda de fora, tá? Eles conquistam a Jerusalém. Herodes, ele reconquista logo em seguida, em 37 a.C., e ele é indicado rei dos judeus. Em 70 depois de Cristo, já com o templo de Herodes refeito, reconstruído, toda aquela maravilha que era o templo de Herodes, que foi feito com base no segundo templo, que foi reconstruído por Esdras e Neemias. Este segundo templo é totalmente destruído por Tito, filho de Vespasiano, que naquela época era o imperador. Tito depois vai ser também imperador. Em 132 a 135, nós temos a rebelião de Bar Kokhba. E aqui inicia um outro período que vai até 324 depois de Cristo, que é o período romano posterior. Aqui o que acontece é que Adriano recria a cidade, ele recompõe a cidade e lhe dá o nome de Hélia Capitolina. Bar Kokhba se rebela aqui, os judeus então passam por mais uma guerra com os romanos, contra os romanos, e eles são totalmente expulsos. É nesta época que o local muda de nome e passa a se chamar Palestina. Então, ocorre aqui a mudança de nome. E em Jerusalém é construído no local onde tradicionalmente se entende o local da crucifixão de Cristo, lá no Gólgota, é construído um templo para Júpiter nesse local. Constrói-se nesta época também o cardo e o mercado. Cardo, o que é um cardo? Cardo, nas cidades romanas, era a principal via que fazia a ligação norte-sul da cidade. Então, eles fizeram uma rua principal onde os mercados, onde toda a vida administrativa era colocada. Depois disso, nós temos, em 324 até 638, o domínio bizantino. O Império Romano ele se divide e Bizâncio ou Constantinopla fica sendo a capital de uma parte do Império Romano. E ela sobrevive muito mais tempo depois da queda de Roma. Então, este reino bizantino, ele estava centrado na cidade de Constantinopla, ou também chamada de Bizâncio. Ela foi construída por Constantino, que era imperador romano. Pois muito bem, então esta época bizantina aumentam-se as construções de igreja, porque veja, Constantino foi o primeiro imperador católico e a sua mãe, ela era fervorosa cristã, fervorosa cristã. Na verdade, quando eu falo que ele era o primeiro imperador
católico, eu quero dizer que ele era o primeiro imperador cristão, porque os católicos eles vão aparecer um pouquinho mais tarde com este nome. Então ele era o primeiro imperador cristão e a sua mãe era bem fervorosa. Então houve construção de um número muito grande de igrejas. São construídos mais 2 cardos, mais 2 ruas e mais mercados. E aí os persas conquistam a cidade e Heráclio, o imperador Heráclio, reconquista dos persas em 629. E ele permanece na mão do Império Bizantino até 639, quando os árabes conquistam a cidade através do califa Omar ibn Haddad. E é aqui que se constrói a mesquita, que existe até hoje, nós vamos ver fotos mais para frente, a mesquita de Al-Aqsa. Ocorrem lutas internas muçulmanas, tá? E a partir de 1099 começam as chamadas cruzadas. Que eram estas cruzadas? Na verdade, as cruzadas, elas acontecem, são várias cruzadas, de 1099 até 1187, e depois dá um tempinho e retoma as cruzadas em 1229 a 1244, agora já depois de Cristo, claro. O início das cruzadas foi uma resposta a um pedido do Papa Urbano II, que era para libertar a Cidade Santa. O resultado desta primeira cruzada foi o massacre de 60 a 70 mil pessoas que estavam em Jerusalém. Constroem-se defesas, reconstroem-se igrejas e começam as peregrinações para a Terra Santa. O Domo da Rocha é transformado então em Templum Domini, ou seja, um templo destinado a Deus, a adoração de Deus. E a mesquita é transformada em Templum Salomonis, e era ali, nessa mesquita, que ficava a sede dos cavaleiros templários. Então começam aqui com os cruzados, começam os chamados templários. Inicia-se também uma ordem que estava relacionada à saúde, que ficou conhecida como a Ordem dos Hospitalários. De 1291 até 1517, nós temos a conquista de Jerusalém por um dos grandes guerreiros muçulmanos chamado Saladino. Saladino conquista em 1229, em 1250, os mamelucos, que eram escravos dos muçulmanos, conquistam dos muçulmanos a cidade, o Domo da Rocha e a mesquita são devolvidos, e o sultão Baibars começa a reconstruir a cidade. Nós podemos ver o símbolo do sultão Baibars ainda na Porta dos Leões, tem um símbolo de um leão, é o símbolo do governo dele. Ocorre uma reforma no Monte do Templo nesta época. Os otomanos conquistam em 1717 e ficam no domínio até 1917. A Muralha de Jerusalém, ou também chamada Muralha de Suleimã, foi construída e entre 1517 a 1541 depois de Cristo. E ocorre aqui um grande florescimento no século XIX. Então, ocorre um florescimento de Jerusalém. 1917 até 1948 fica sob o domínio, sob a jurisdição
dos britânicos, dos ingleses. Abrem-se, Jerusalém é aberta para as principais nações. As peregrinações já tinham começado em 1860 e agora ocorre diferenciação entre bairros judeus e bairros árabes. Há um grande crescimento da cidade e, a partir da Primeira Guerra Mundial, os britânicos, então, se tornam seus administradores, 1917. Nessa época, por essa época, ocorre uma declaração, a Declaração de Balfour. Essa declaração era o desejo dele, de Balfour, de que se criasse um Estado judeu. Isto só vai acontecer lá em 1948 em diante, tá? 60 e pouquinho que o Estado israelense é estabelecido. Em 1948 até hoje, nós temos o estabelecimento do Estado de Israel. A Palestina é dividida em duas áreas, árabe e judia. Jerusalém é toda cercada e é estabelecida como capital em 1949. Em 1967, já sob o comando dos israelitas, ocorre a Guerra dos 6 Dias. Reunifica-se a cidade e os judeus alcançam soberania, alcançam a administração dos chamados sítios sagrados. E aqui começa, então, a abertura de culto, a liberdade de culto dos mais diversos cultos. Nós temos inúmeros cultos que são realizados e que podem ser realizados com liberdade em Jerusalém. Jerusalém, ela tem mais ou menos 760 metros de altura, é uma cidade alta em relação ao resto de Israel. Ele está ao sul do Planalto da Judéia, então a Judéia fica para cá, então ele fica aqui no sul do Planalto da Judéia. Ele fica a 60 quilômetros de Tel Aviv. Tel Aviv é aqui, capital administrativa de Israel, então a 60 quilômetros, e a 35 quilômetros do Mar Morto. Então aqui nós temos o Mar Morto. Então, Tel Aviv e o Mar Morto. Então, esta é a Israel hoje. Jerusalém aqui. O Líbano aqui em cima, a Síria aqui, a Jordânia depois do Jordão, e aqui embaixo o Egito, que pega todo o Monte Sinai. Aqui são os principais caminhos de Jerusalém. Então, aqui o caminho que vai para Betânia, aqui o caminho que vai para Anatote, Geba, Gibeá, Ramá, Mispá, e chega até, você pode ir por aqui, ou pode ir por aqui para Betel e Ai. Gibeon está aqui, Emaús está aqui, Kiriat Jearim aqui, Belém está aqui embaixo, Bet-Horon de cima e de baixo, né? Aqui a alta, que fica no alto das montanhas, e a Bet-Horon de baixo. Todas essas cidades são citadas na Bíblia. Se você observar, os caminhos convergem, eles vão chegar de qualquer lugar, eles chegam a Jerusalém, que era o centro, né, administrativo e religioso no reinado de Davi e no reinado de Salomão, principalmente. A topografia, ela é desta forma, então Tel Aviv está a nível do mar, porque é um porto, tá? Aqui a costa, a planície costeira, que nós chamamos, aqui a cadeia de montanha, que vai de norte a sul, atravessando o país. Jerusalém fica aqui em cima, não bem no topo, mas numa altura mediana. Depois ocorre uma queda bastante profunda para o Mar Morto e o Rio Jordão, que é o chamado Vale do Jordão, que ele está, inclusive, abaixo
do nível do mar. E aqui a Jordânia, né? Inclusive o Monte Nebo aqui, ó. O Monte Nebo fica nessa altura, fica a altura muito maior do que a altura da cordilheira aqui de Israel, e foi por aqui que Moisés conseguiu olhar toda a Terra Santa antes de morrer. Nós vamos encontrar aqui os principais montes, o Monte das Oliveiras, essa é uma foto atual, né? O Monte das Oliveiras fica aqui, no lugar, o Getsemane, né? Aqui. O Monte Moriá, o local do templo, era esse aqui, e Sião, Monte Sião, fica para cá. Nós temos alguns vales, o Vale do Cedron, que separa o Monte Moriá do Monte das Oliveiras, o Vale do Tiropeon, que pega do outro lado, e o Vale do Inom, que fica desta parte para cá. A geografia, nós ainda encontramos aqui o esquema da cidade de Jerusalém nos dias de Davi e Salomão. Então, o amado pode perceber que é uma cidade pequena, né? Aqui lugar do templo, do palácio, né? E aqui a cidade velha, vamos dizer assim. E depois, na época de Ezequias, nós já temos aqui, olha, o crescimento, né, em Ezequias, como ele cresceu. Aqui os muros que foram feitos, então a gente tem uma primeira parte de muros, a cidade era murada, sempre foi murada desde a época dos jebuseus, e aqui os muros, tem mais um muro aqui, foi mais uma muralha feita aqui, e mais uma muralha aqui. E esta aqui, na época de Neemias, da reconstrução, então nós temos aqui as muralhas reconstruídas, os muros reconstruídos na época de Neemias. Nós vamos encontrar aqui, para que o amado tenha ideia, o Palácio de Herodes ficava aqui, a cidade de Davi aqui, Ofel, que aparece na Bíblia, é aqui, o Palácio de Salomão ficava aqui, esse é o Monte Moriá, o templo ficava nesta parte aqui, Fortaleza de Antônia ficava aqui, a piscina de Betesda aqui, a Porta Dourada, por onde Jesus entrava, era aqui, o Getsemane é aqui. O Santo Sepulcro ficava aqui, portanto, fora das muralhas naquela época, e a terceira muralha que foi construída depois foi feita mais para fora, para conter, então, toda esta parte da cidade nova. As portas, nós vamos encontrar a Porta do Vale, né? A antiga Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta do Lixo, né? A Porta da Fonte, a Porta das Águas, a Porta dos Cavalos, a Porta Oriental, a Porta da Guarda ou Porta do Cárcere, a Porta do Gado ou Porta das Ovelhas, a Porta do Peixe ou a Porta de Damasco e a Porta Velha ou Porta de Jafa. Essas são as principais portas. Então, haviam inúmeras portas para que o povo entrasse ou saísse, dependendo para onde ele ia, ele já escolhia uma porta que dava o caminho correto para todas as regiões do resto de Israel. Aqui nós vamos ver mais uma imagem, né? O templo, Porta dos Peixes, torre, né? A torre de Hananel aqui, Porta das Ovelhas, né? Então aqui a Porta dos Cavalos, Ofel, aqui cidade de Davi, aqui o Vale do Cedron, tá? O Poço de Siloé ficava aqui, tá? E aqui você desce para a cidade de Davi. E os muros todos desta maneira. Amém, amados? Com isso você pode já entender muito do que foi dito no Novo Testamento, muito do que foi explicado no Velho Testamento. Bons estudos!